Ontem falámos da obesidade, principalmente infantil, e hoje centramos a nossa conversa numa forma de combater esse problema. Porventura, a mais óbvia, alimentação saudável. A professora Isabel Loureiro, investigadora do programa Harvard Medical School Portugal, está hoje na edição da manhã. Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Como está? Por onde é que começamos então para chegar a uma alimentação saudável? O lema do nosso projeto Papa Bem, do programa Harvard Medical School Portugal, é alimentar é educar. E de facto a educação começa no berço. E desde o início muitas vezes não se tem essa noção, mas o bebê nasce com certas capacidades e competências, tanto que é capaz de, por si, sobre o corpo da mãe, descobrir onde é que vai encontrar o seu leitinho. Naturalmente que este processo da amamentação é um processo em que a mãe entende quando a criança está saciada e, portanto, respeita essa reação da criança, enquanto que, por exemplo, quando se utiliza o biberon, há uma quantidade pré-definida, que é uma média que supostamente a média das crianças daquela idade deverão beber, e muitas vezes insiste-se e está-se, ao insistir com uma quantidade superior àquela que o bebê pretende, está-se a alterar uma característica inata do bebê, que é a regulação do seu apetite e da sua fome. E pode partir logo daí desse simples ato e facto. Exatamente. A educação... Partimos para uma alimentação menos correta numa criança. Partimos para sermos nós a impor àquela criança, que tem as suas características próprias, determinado tipo de comportamentos, determinada quantidade de ingestão, e estamos a desregular um mecanismo que está tão bem feito. Portanto, quando, por exemplo, fazemos a introdução dos novos alimentos, nesse período há características diferentes de estilo parental, diria assim, não é? Há pais que não querem muito, não estão muito preocupados e, portanto, não dão particular atenção. Há outros que são demasiado permissivos, há outros que são demasiado autoritários, e há aquele estilo que é designado por autoritativo, que é exatamente aquele em que há uma atenção para com os sinais da criança, e é por isso que nós dizemos alimentar é educar, porque é educar no sentido de entender quais são as características daquele novo ser, com a sua personalidade e com as suas necessidades específicas, e responder a essas características, mas com firmeza. Sra. Professora, vamos com aqui firmeza, de uma forma prática, sim, exato. Falar para quem nos está a ver lá em casa e os pais que nos estão a ver, o que é que deve ser eliminado logo à partida? Que hábitos devem ser corrigidos ou eliminados? Portanto, eu ainda estou a falar de crianças muito pequeninas, e acho que há, se calhar, não há hábitos a eliminar antes, há hábitos a não introduzir. Mesmo da parte dos pais nessa fase da introdução, exatamente. Por exemplo, uma das questões que já agora então eu falo é a questão das bebidas açucaradas. Hoje em dia, a maior parte dos pais acredita que a criança não pode beber água, parece que tem vantagens em beber sumos. Se os sumos são absolutamente naturais e na idade certa, está correto, mas a maior parte dos sumos que são dados não são sumos naturais, mesmo que tenham na embalagem que são sumos naturais, não são feitos na altura. Portanto, optar sempre pela água quando a alternativa é algo que não é completamente natural. Há que valorizar a água, que é algo que se viu que num estudo recente que foi feito a nível nacional, a associação entre as crianças obesas e o consumo de refrigerantes era claramente identificativa de que as crianças, um dos componentes que possa contribuir para a sua obesidade será, de facto, a ingestão. E no campo dos alimentos, deixando agora as bebidas no campo dos alimentos, o que é que é totalmente evitar e o que é aconselhável? Eu preferia hoje, porque nós vamos ter uma sessão só sobre a questão dos alimentos, naturalmente que nós sabemos que os vegetais, que a fruta, e nós temos um prato tradicional português que é a sopa.
através da sopa é possível fazer o consumo de vegetais que a criança necessita. Mas é importante também que os pais percebam, saibam que a criança, todos os pais sabem disso, mas às vezes são capazes de se distrair em relação a estes pequenos pormenores, que é, se eles não comem a sopa, se eles não comem a fruta, a criança que tende a copiar o modelo daqueles que são significativos para ela, acaba por não acreditar tanto nas mensagens que lhe são transmitidas. Quando a criança é um bocadinho mais velha, por exemplo, quando já está no jardim infantil ou na escola, e há mensagens em sala de aula a dizer que certos alimentos são os mais adequados, e ela sai da sala de aula e a oferta que tem não tem nada a ver... Dentro da própria escola e dentro do próprio jardim de infância, não é? Exatamente. Não tem nada a ver com a mensagem que lhes foi transmitida. Naturalmente que a criança... que há aqui uma dissonância. E esta dissonância não é boa nem para a questão da alimentação, nem para a questão do seu crescimento e da sua coerência interna. Escolas e jardins de infância em Portugal ainda não estão sensibilizados para esta educação dentro da alimentação? Estão sensibilizados. E não falo da sala de aula, falo depois das refeições que essas crianças têm que fazer no espaço onde estudam e onde têm algum tipo de recreio. Sim. Há muito trabalho que tem sido feito ao nível das escolas, ao nível das autarquias, em colaboração com os pais, mas há muito a fazer. E esta consistência entre mensagens faladas, mensagens que são transmitidas pelos comportamentos e pela oferta alimentar, têm que ser absolutamente consistentes. E consistentes também com a casa. A colaboração entre pais e educadores, outros educadores, nomeadamente nos jardins de infância ou nas escolas, é muito importante. Professora, de uma forma muito importante sucinta, em termos da comunicação social, e é uma oportunidade interessante. De uma forma muito sucinta e falando diretamente para todos estes agentes, educadores, professores, pais, todas estas pessoas que estão ligadas e fazem parte da educação de uma criança, como é que deve ser um dia alimentar saudável? Um dia alimentar saudável deve começar naturalmente por um pequeno almoço em que se inclua a fruta, que não é um hábito que se tenha muito em Portugal, mas uma peça de fruta antes do almoço é muito importante, e depois as refeições, há tanto material que possa ser consultado, e nós no programa Harvard Medical School há um Facebook, que é possível digitar apenas Harvard Medical School e aparecem. Nós temos, nomeadamente também em termos de atividades físicas em relação ao desenvolvimento psicomotor da criança, uma série de conselhos que podem ser consultados lá. Aliás, como nós temos passado insistentemente em rodapé, estamos a passar nesta altura, não só hoje, mas todos os dias em que os nossos convidados estão ligados a este programa Harvard Medical School Portugal. Sra. Professora, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença na edição da manhã. Foi um gosto recebê-la aqui. Vamos seguir em frente com a atualidade internacional. 9 pessoas morreram e 45